Essa aqui é a parte 2 sobre a aula de introdução à Idade Moderna, certo? Na aula anterior, nós falamos a vocês do que vem a ser, o que vem a ser moderno, certo? O significado etimologicamente da palavra moderno, o que significa os adjetivos sobre o que é moderno, o que não é. Falamos sobre a Idade Moderna, que ela é digamos, uma ruptura do pensamento feudal da idade anterior, né, isso a Idade Média, e falamos também que, apesar de ser uma ruptura da idade com a idade anterior, né, isso com a Idade Média, o pensamento moderno ele bebe lá na história antiga, certo? Ele bebe no sentido de ele vai pegar o conhecimento na história antiga, no conhecimento dos povos greco-romanos, né? Bom, passamos também para vocês, na parte um, de alguns pontos importantes que ocorreu na Idade Moderna, que depois vamos, digamos, nos aprofundarmos mais, certo? O último ponto foi a questão das grandes navegações. A gente falou da importância das grandes navegações para a Idade Moderna. E um outro ponto interessantíssimo é também, tem esse ponto e o outro que vamos falar no instante, posterior a esse, que tem digamos, a gente percebe que há uma ruptura maior ainda com o pensamento religioso, certo? Durante a Idade Média, vigorou-se muito forte mesmo um pensamento extremamente religioso, certo? E esse pensamento religioso, ele limitava, certo ponto, as ambições de conhecimento de algumas pessoas naquela época. Tanto é que uma vez ou outra, não só uma vez ou outra, inúmeras pessoas elas eram levadas à fogueira, à morte na fogueira, pela Inquisição, certo? A gente não está fazendo aqui um juízo de valor da religião da época, a religião predominante, a instituição religiosa predominante que é a Igreja Católica, certo? A gente está constatando, a gente está falando de um fato constatado, certo? Que durante a Idade Média prevaleceu o pensamento religioso, certo? A Idade Moderna, ela vai, já falei a vocês, a palavra ruptura, certo? Vai romper com esse pensamento. Na arte, vamos ler aqui. Na arte, o movimento renascentista, que vamos trabalhar depois, ao retornar aos valores da antiguidade clássica, essa antiguidade clássica é a antiguidade lá greco-romana, vai implantando uma cultura leiga, certo? Secular e mesmo de inspiração pagã à arte. A arte sacra, religiosa, predominante na Idade Média. Então, a arte, que era predominantemente religiosa na Idade Média, certo? Ela vai mudar agora como se fazer arte. Eles vão beber da mitologia grega, da mitologia romana, que por sua vez advém, de certa forma, da mitologia grega, e vão começar a inspirar-se nessa mitologia, nos valores greco-romanos. Volto a dizer, parece repetitivo, mas a gente tem que repetir para a gente entender isso. Beleza? Então, a arte também é um exemplo de ruptura, em que o pensamento feudal, religioso, o pensamento medieval, melhor dizendo, religioso, ele dá espaço ao pensamento moderno e voltado às culturas pagãs. A gente tem aqui um exemplo, deixa me ver aqui, vamos ver se aumenta aqui, das duas formas de arte, ó, da cultura pagã grega. Aqui, essa pintura aqui, também, ela percebe-se aí o nascimento do homem, certo? Que eu me esqueci agora o autor, se é Da Vinci ou é Michelangelo, realmente, que são ícones do pensamento renascentista, certo? Um outro ponto interessante também é que, como eu falei, que é de ruptura religiosa, e essa ruptura religiosa se dá de forma forte, extrema, porque antes era a igreja que comandava, a instituição da igreja católica que comandava. E é na Idade Moderna que ocorre o que? A chamada Reforma Protestante.
Essa reforma vai, como diz aqui o texto, vai abalar a autoridade universal da Igreja Católica, valorizando a interpretação da Bíblia pelo próprio indivíduo, certo? Isso também é uma ruptura. Há uma cisma, há uma quebra do poder da Igreja Católica e surgem outras igrejas, a igreja protestante, a luterana, o calvinismo e por aí vai. A gente vai estudar depois isso, certo? Mas lembrem disso, é a palavra ruptura, certo? E não menos no campo das ciências. Na arte foi assim, na religião foi assim, na economia foi assim, certo? Não menos na arte, na área das ciências. Aqui também há uma ruptura. As pessoas saem do pensamento religioso em que não podia fazer isso, aquilo, outro, porque tudo era um desígnio divino, certo? Então, aí ele bota aqui. As teorias científicas de Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei e Johannes Kepler vão revolucionar a maneira de considerar o mundo físico, dando origem a uma nova concepção de universo. Esses caras aqui, certo? Eles defendiam uma teoria conhecida como... Aí vem nessa sequência, Copérnico, Giordano Bruno, que defendeu também, Galileu e Kepler. Eles defendiam, se eu não estiver enganado, iniciou esse processo na Idade Moderna foi Copérnico, mas não vem ao caso agora. Se estiver enganado, perdoe-me. O heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? O heliocentrismo é o quê? É um pensamento científico em que o Sol é o centro do universo, certo? Na época medieval, o que vigorava é o geocentrismo, em que a Terra era o centro do universo. E esses caras pagaram com a vida para poder provar isso, não é isso? Para poder provar isso, porque eles iam de encontro ao pensamento religioso e medieval, certo, pessoal? Então isso aí é o que a gente tem que falar para vocês agora sobre a questão de como era o pensamento moderno, o que foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Mas antes, quero fazer aqui, abrir um parênteses novamente. A gente está falando aqui, a Idade Moderna, em contraposição à Idade Média. Pessoal, isso não quer dizer que a Idade Média foi uma idade, como se dizia antes nos livros de história, foi uma idade das trevas, 1000 anos de trevas, certo? Porque os historiadores da Idade Moderna, eles analisaram a Idade Média e falavam de forma pejorativa. Não, isso é comprovado que é equivocado, porque ocorreu também um progresso na Idade Média, certo? A questão das culturas, né? A questão na cultura agrícola, no caso, as tecnologias que auxiliaram isso, e assim por diante, certo? Não quer dizer que temos que olhar para a Idade Média de forma pejorativa, como alguns historiadores da época moderna olhavam para a Idade Média, certo? Cada momento tem a sua importância, certo? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea na qual nós estamos hoje, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato comigo, certo, galera? Por hoje, tchau, tchau, um abraço, beleza? E joguem duro!